Oiê, seja bem-vindo a mais um episódio do Stop and Go. Aqui é a Vicky e a... Vicky! A gente tem um episódio só de Vicks hoje, sem Vini, sem Beck, como vocês conhecem ele. Então, tipo assim, episódio das meninas. Hoje é só as Vicks. A gente vai falar um pouco do GP do Bahrein, principalmente da F2 e F3. Acho que a gente não vai falar de Fórmula 1, não sei. Se der tempo, que a gente tem horário cronometrado hoje. E além disso, a gente tá tendo um pouquinho de problema com a conexão. Cuiabá-Barcelona hoje tá esquisita, mas vai dar certo. É um pouco difícil. Tá um pouco complicado, mas vai dar certo. Então, antes da gente começar a ver as coisas no geral, o que você achou do final de semana no geral? Tanto da F2 quanto da F3, Vic? Achei entretido. Tipo assim, eles entregaram muito entretenimento, assim, em pista. Corridas foram, tipo assim, divertidas até as features que, assim, não foram tão legais assim. Aham. Assim, deu aquele... Foi mais legal que a Fórmula 1 pra mim. Nossa, mas com toda certeza. Assim, não tem nem comparação, velho. Não, pra... Nem comparação. uma fã do Verstappen e uma fã do Norris. Os... As A duas, Red né? Bull Tipo, cagou. não, né? Tudo um lixo. Você colocar o fã de George Russell aqui, eles não vão compreender, gente. Tava contando voltas pra acabar. Acho que se você for ver, assim, tem até o tweet, assim, no info, 15 voltas pra acabar, e a mãozinha assim, ó. Muito Bom, vamos começar com a F3, então? Eu vou compartilhar a tela pra gente legal. ver os resultados aqui. Ah, é verdade. Você compartilha na tela. Descoberta do dia, meninas. É, dá pra compartilhar a tela. Aí, a gente já fez isso uma vez, eu acho. Mas enfim, aí aqui a gente Ah, consegue ver acho que era só... 100%. Mas enfim, ó. É, mais uma vez, Rafael Câmara Domination na Fórmula 3, né? Não tem E é nem o que exatamente isso que dizer. nós pedimos. Eu tenho muito o que falar. Ele foi lá e fez a pole, né? Eu cheguei a achar durante a quali que ele não ia conseguir fazer a pole. Porque tava tipo assim, o Voisin Ai, tava muito rápido. cara, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Vi esse Callum Voice vai ficar assim, meu Deus. Meu Deus. Tá quebrando, Senhor Jesus, porque... Cara, e, tipo, ontem, nada a ver com o assunto. Ontem eu reassisti a feature de Silverstone do ano passado, da F3. Uhum. E o Callum Voisin que vence, né? Tipo, em pista. E ele é um coitado. E Porque ninguém ele tava... avisa pra ele que ele tinha uma punição de 10 segundos. E tipo assim, cara, coitado. Tudo Enfim. bem, o bem venceu no final. É, tipo assim, cada qual com seu problema. Não é bem um problema meu, né? Então, assim, Callum Muito Boys, Silvio. sinto muito, mas foi muito. Eles deviam ter avisado, né? A equipe dele foi muito escrota. Enfim, Tadinho, tadinho. dá um pouco. Do nada, a bandeira da França gigante, que é isso, uma ameaça. I don't wanna be French. I don't wanna be French. I don't wanna be French. Enfim, aí ele fez a pole, né? O Callum Voisin é o que tava mais próximo, mas mesmo assim ele ficou um pouco mais de um décimo atrás. E aí, pro resto do grid, eles colocaram uma margem relativamente grande, né? Ali o Charlie Wurz. Caraca, agora que eu vi, o Charlie Wurz e o Christian Ruf fizeram ao mesmo tempo. Nossa. Coincidência. Mas tipo, não tinha. Pra variar, o Rafa Câmara chegou lá e falou, tipo assim: é meu momento e vocês não têm nada a ver com isso. Divo. Divo. Nós chamamos Bom, Rafa Câmara. Cara, mas eu acho que, tipo assim, como a F3 é mais curta, dá pra gente ver, assim, quem vai brigar por esse título, né, com o Rafa. Eu lembro que a gente recebeu uma pergunta no pod que falou quem é que pode ameaçar o título Rafa Câmara, e a resposta foi exatamente Callum Voice e Nicola Tsolov.
Então, se Exatamente. alguém tiver dúvida, é Callum Boyce e Nicola Tsolov que podem ameaçar aí esse título do Rafa. Exatamente. Cara, na sprint, eu particularmente, assim, não estava esperando o Tsolov vencer, Então, ó, mas... ó, na sprint, o Joshua Dufek largou de primeiro, o Stanford de segundo e o Fred Slater, aliás, a gente ia falar isso, né? Estreou Cara, falar já em em décimo na Slater, quali, né? E largando de terceiro, então, portanto, na sprint. Então, ó, pode continuar falando agora, Vic. Você não esperava que o Solovia vencesse? Nem eu. Nem não. eu. Eu estava. Eu cheguei um momento que eu fiquei. O que que eu faço? Porque eu não tinha um gráfico pronto. E aí, tipo, eu tive que fazer em 40 segundos. Então, Não, é o eu que tinha pro dia. não tava esperando o Tsolov vencer. Por um momento eu achei que o Slater fosse ganhar, e Eu achei honestamente, que o Slater fosse vencer do começo. Desde que ele largou, eu falei, meu Deus, o se Fred ele Slater ganhasse, vai vencer. eu ia ficar muito feliz, porque eu tenho muita simpatia pelo Fred Slater. Tipo assim, Uhum. de graça, absolutamente de graça. Acho ele craque, todos os craques têm minha simpatia. É... Incrível. Pra mim é muito engraçado ver o Bumbleclat ganhando. Tadinho, cara, ele nunca vai escapar isso, né? Ele Ficou nunca vai escapar. marcado. E pro Nicolas Lacorte, nada. Que tava com ele no vídeo. Tipo assim, ele é apenas um NPC. Quem ficou marcado pelo vídeo foi E o Tsulov. ele que postou o vídeo. E acabou com a vida do menino Tsulov. Coitado. Ai, Mas meu enfim, Deus. ele é bem Ah, forte pra esse. Eu tava vendo as pessoas falando que a Campos, nas categorias, ela corre com um carro. Tipo uhum. assim, tem três na F2, tem três na F3 e dois na F2, mas tem apenas. Eles só conseguem dar atenção pra um. Eles são incapazes de fazer isso nos três. Geralmente é assim mesmo. Então Mas é acho porque, que. assim, a Campus, até pouco tempo atrás, geralmente eles tinham, tipo assim, eles tinham um piloto melhorzinho, que era quem eles davam atenção, e, tipo, outros dois, Hey, entendeu? driver. Entendeu? Agora, com o apoio da Red Bull, isso mudou um pouco. É a Red Bull Campus Racing. Digo Mas, pra vocês. cara, olha, tipo, o Mariboy entra pro Vazak e o Tsolov, tipo assim, claramente o Tsolov é um degrauzinho acima, então o Tsolov Sim. acho que se forem, tipo assim, não que existe essa coisa de prioridade, essas coisas, mas porque não tem nem pit stop na Fórmula 3 pra você priorizar alguém. É, Mas. na F3, né? E É... ele é terceiro nisso, né? o Mariboia também. Não vou falar do meu amigo, mas. É. Mas, tipo assim, eu tava vendo o Luke Browning falando hoje, e. Ó, assisti o pod Luke Browning. E ele fala Finalmente. que a Fórmula 3 é mais difícil que a Fórmula 2, porque, tipo assim, e realmente era o que a gente tava conversando no Space. Porque, tipo assim, na Fórmula Isso. 3, cara, do nada eles te jogam, tipo assim, às vezes em uma pista que você não conhece, você tem duas voltas no treino livre, e depois você já tem que fazer uma quali. Tipo assim, na F2, ok, tem isso, tem pit stop, tem estratégia, tem essas coisas, mas geralmente são pistas que você já correu na Fórmula 3. Se você não pula a Fórmula 3, né? É, são pistas que você conhece, então, tipo assim, não é tão difícil. Mas na Fórmula 3 eles te jogam numa pista, você em duas voltas, num treino livre, e que Jesus Cristo te abençoe. Eu acho que assim, tem algumas diferenças, né, na F2 e na F3. Eu acho que o difícil da F3 é justamente isso, porque tipo, eles chegam do nada e tem 30 minutos de quali, não, tem 40 minutos de treino, aí já vai pra quali e já tem duas corridas, mas ao mesmo tempo, tipo, é só um pouquinho maior do que eles estão acostumados. Quando eles vão pra F2, o tempo de corrida é muito maior. É quando eles têm o contato ali com a estratégia, com ter que. Eu acho que o mais difícil da F2 é quando eles percebem que eles têm que usar dois pneus no final de semana. Então eles têm que saber como os dois pneus se comportam.
que é coisa que eles nunca fizeram antes. E, tipo, 7 anos que eles estão na base, tá ligado? Eles nunca fizeram isso antes. Então, é algo, assim, que também acaba afetando o desempenho. Que tem, demanda uma Mas certa adaptação, sabe? são duas ótimas categorias, melhores que a Fórmula 1, sem dúvidas. Sim. Sim, Bom, a semana que vem não sei se a gente vai achar isso, mas por enquanto sim. não, Bom, eu com certeza vou ter time que eu odeio Jeddah. Odeio Jeddah. eu gosto de Jeddah, mas eu não sei como vai ser. Eu acho Eu tô, que eu tô com medo da semana que vem. cara, eu tô me preparando pra tortura psicológica, porque Jeddah são retas, é retas e retas. E a McLaren, tipo assim, tem o melhor carro? Tem o melhor carro. Mas falando de velocidade pura, não tem. Quem Entendeu? tem A gente vai ser melhor McLaren não vai velocidade te não é a alcançar. Haas? Ah, Esse não final tenho de semana ideia. era, acho que era o Oli Berman, alguma coisa assim. Kingo, Eu é... acho que a partir de semana que vem o Kimi já tá liberado de vencer, né? Já passou o tempo. Ele sempre esteve liberado de vencer. Tava, não, tá louco? Eu acho que já passou o tempo. Enfim, ó, na sprint, Então, a gente mudou de ideia. Na sprint, o top três. 10 pontua, né? Então, o Tsolov acabou vencendo a corrida sprint. Ele largou de quinto, aqui, ó. O Fred Slater ficou em segundo lugar. O Fred Slater e o Tsolov tiveram uma batalha muito legal durante a corrida. Tipo, foi muito interessante. Eles toda hora estavam trocando. Eu, inclusive, achei que o Fred Slater fosse vencer. O Tuca ficou em terceiro lugar e ele largou de sétimo. E em quarto lugar ficou o Callum Voising, que largou de 11º. Então, olha isso. De 11º para Ótimo. quarto. Aham. E aí, o Stenthorn em quinto, que largou em segundo. O Tremendous. Treminitz em sexto. O Gilst em sétimo. O Christian Hole em oitavo. O Charlie Wurst em nono. E o Noah Stromstead em décimo. O Rafa Câmara ficou em 12º, o que foi uma boa corrida, Não, porque simplesmente ele se você... resolveu não largar. Eu te entendo, Rafa Câmara. Às vezes os pilotos fazem isso mesmo. É... E quem que largou da pole? O do FEC, ele ah, deu DNF. Olha o ah. tanto de DNF que teve. Nossa, meu Deus. As três VAR? As 3 VAR. Também, o Nael é bom piloto, não. É, não, Ele não o merece Beck não isso. deixaria isso, Rafael. Mas, puta, Ivan Domingues e Santiago Ramos. O Zagreira, tá? Ele terminou em 12º, né? Em pista. Mas aí ele recebeu uma punição, foi parar em 23º. Mas enfim, Muito triste pra ele. Cara, eu acho que o fim de semana do Tremini está sendo pouco falado. sim, eu acho o final de semana dele foi muito bom, velho. Porque ele se classificou mal, ele se classificou em 13º, e aí ele chegou em sexto na sprint, e E pra pegou gente pode já ser. ir pra feature, ele pega o pódio na feature, ele ganha 10 posições na feature. Então, assim, Ele muito foi bom. super bem. Caraca, o Rafael Câmara fez 28 pontos só na feature race. Porque são 2 da pole mais um da volta mais rápida, né? É. Enfim. Aí na feature race, o Rafa Câmara largou da pole e foi Ganhou. embora. Foi embora. Ganhou. Não teve ameaçado, acho que nem por um segundo. Ele só abriu. Olha aqui, ele ganhou com 6 segundos de vantagem por Callum Boysen, que terminou em segundo, largou de segundo, terminou em segundo. E aí em terceiro a gente teve o Team Terminus, que a gente falou que largou de 13º, né? Não, ele foi super. Super bem. Pra completar é foda. Completar as pessoas que pontuaram, a gente tinha o Tuka Tapani, o Tsolov pontuou de novo. O Stromstead, o Giusti, Mariboia, Bruno Delpino e Christian Ho. Mariboy em seu birthday points. É, quase, né? Quase. Quase. Ah, não, foi sim, Birthday Points. Era aniversário do Mariboia, esqueci. Foi aniversário também do outro menino, que eu esqueci. Só que ele é da F2. O Montoya.
Ah, Só que eu acho que foi no sábado. Enfim. bom, eu acho que eu tava esperando um pouco mais do Tuca. Até agora, assim, tipo, não vi muito do que a gente viu na Freca. Tipo, eu En- esperava um pouco mais. Entendo. Eu acho que assim. Ah, Tipo, não não sei. esperava fazer um Rafa Câmara da vida, né? Tipo, que ganhou a feature da Austrália, ganhou a feature do Bahrein. Mas também, tipo assim, tava esperando ele estar um pouquinho mais na frente, sabe? Sim, entendi. Porque eu particularmente, gosto do Takatapani. E o James Morton, não, não. O Esse James aqui não. Wharton, eu não sei o que aconteceu com ele. Tipo assim, é... caraca, se tem um crime, ele tá envolvido, tá ligado? Tipo assim, em pista, tá, gente? Apenas, ele Apenas. mas apenas pista. É muito Mas não, assim, muita loucura. Enfim, vamos ver foi. como tá o campeonato? Vamos! A Feature Race, só pra dizer, tipo, foi sem gracinha, tá? Ela só. Opa! Ah, Foi tá. meio procissão. Foi. Foi isso que aconteceu e tá bom. Acontece. O Rafa Câmara tá com 56 pontos, então ele já abriu uma diferença bem legal aí pro segundo lugar, que atualmente é o Team Tremendous, que tá com 30 pontos. O Callum Voisin e Ele o Lewis merece. Stromstad estão em terceiro e quarto, com 27 cada um. O Tolov em quinto, com 23. Aí o Stenshorn e o Tappanen em sexto e sétimo, com 20 pontos. Oitavo, o Theophil Nile, com 19. Bedrin em nono, com 17. E em décimo, o Inter Povazaki, com 13 pontos. O Santi Ramos saiu agora. Saiu do Triste. top 10. Os 10 pontos dele ali já não valem mais. Cara, tem Graças a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilotos com 10 pontos. Não, Nossa! 5, eu não sei contar. Sim, são 5. É o Santi Ramos, o Nossa, Fred Slater, o Bilinski, o Wurtz e o Giusti. coitado do Fred Slater. Um pódio, um DNF. Retirement. Eu nem sei o que aconteceu com o Fred Slater na feature, eu nem vi. Eu só vi quando ele já tinha parado. E foi, tipo, bem no começo da corrida. Coitado. Coitado. Cara, a prima morreu, né? Eu ia falar isso, a Prema morreu! Olha aqui. A Prema está em último lugar com 2 pontos. Quem viu a Prema Racing viu. Quem não viu, Não vai ver uma pena. mais. Não Olha verá. aí, olha isso aqui. Esse é o campeonato, Não, né? A Trident tá vencendo por muito, tá tipo com o dobro praticamente de pontos da MP. A Campos em terceiro, a Ru graças ao Tsolov, basicamente. tá A- atrás da AIX. É foda. Atrás da AIX, velho. Tipo assim, tudo bem que foram 2 rounds. Mas assim, tipo assim, eu lembro que até uns anos atrás é, existia a taxa prema nas categorias de base. Tipo assim, o Sim! piloto é bom ou ele só correu pela prema? Ou ele é Tipo, Prematex. ou era Primatex? Nosso querido, né, Dennis Hauger. Eles O, jogam. o, o Samuel sempre disse que ele foi Prematex. Nossa, é que, tipo assim, acho que. Eu nem lembro quem tava direito no grid da FTs aquele ano. Mas só da Prema ser o melhor carro e os companheiros dele serem Arthur Leclerc e Ollie Caldwell, se ele não ganhasse, ia ficar um pouco feio. Foi que ano que ele O venceu? Rafa Nem lembro. O Rafa. foi 21. Aff, 21, vou ter que voltar muito. Eu vejo aqui, peraí. Vamos pra Fórmula 2? Vamos. Deixa eu abrir já a página da F2 disso aqui. Oh, Gabriel! Ai, gente, eles estão muito tadinhos nessas fotos. Nossa, ele conseguiu ganhar da Fórmula 2. Bom, o grid da Fórmula 3 de 2021. Pode falar. Dennis Hogger, Arthur Leclerc, Ollie Caldwell pela Prema. Trident, Jack Durham, bom nome. Ok. Novala, mas 2021, Novalak. não.
Novalak e David Schumacher. Gente, Arte, vocês lembram que Fred em Vasseur. 2021, na F3, no Valak era piloto? É. Nossa, é que, tipo assim, acabam os nomes aqui e é só os NPC. Tipo assim, muito, muito, muito bizarro. Ó, Fred Vest, Alexander Smoliar, Juan Manuel Correia, Jack Crawford, Ayumi Iwasa, Roman Stanek, Matteo Nanini, Oliver Rasmussen, Rafa Villagomes. Até aí, tipo assim, você consegue dar conhecida. Aí você desce Uhum. mais um pouquinho. Caio Collet, Vitor Martins, e aí começa. Tijmen van der Helm, Laszlo Totti, Pierre-Louis Nossa! Chauvet, Lorenzo Colombo. Que é Mas isso, não, ele meu corre nem. Deus. Não. Amaury Cordil, Ida Cohen, Kylen Nossa, Frederick, Callum não sei quem Williams, é. Jonathan Hogarth, Philip Ogran, Isso não. Ayrton Simmons, Zindek É. Chovanec, Richard Degeros. É NPC. É claro, tem uns nomes que você conhece, tipo assim, Logan Sargent, Fittipaldi, Jake Hughes, mas, tipo, muito, muito, muito NPC. E essa galera, assim, que talvez não fosse tão ruim assim, não tinha carro. Ou é a galera que Então tava no você não primeiro merece carro. ano. Porque o Denis não venceu no primeiro ano, se eu não me engano. Não sei. Calma, deixa eu olhar aqui. Oh, Oscar Piastri, we love you. Não. Ele É, tava na High-Tech no ano antes. é, Teammate do imaginei. Liam. E do Max Filtro. Nossa senhora! Outro Que quando esse era universo. piloto. Outro universo isso. Jesus amado. Ok, na quali da F2, foi uma quali esquisita, porque os pneus estavam durando, tipo assim, uma volta só. Nada. Nada. E aí, ou você fazia a volta, ou você não fazia. Na Fórmula 1 tava assim também, pra ser sincera. Mas a gente não precisa falar de Fórmula 1. Não tem essa necessidade. O Forninho fez a pole, é, seguido do Vitor Martins e do Luke Browning. Foi relativamente próximo, tá vendo? Até o 17º, tá todo mundo no mesmo segundo. O que é bom, né? Porque É, tipo assim, talvez o dono do melhor motor não tenha se mostrado. ah, sim. Ou então tem uma galera aí também que você vai ver, tipo assim, tá meio fora de lugar, mas tudo bem. Por enquanto, tá tranquilo. E aí, o Duni ficou em quarto lugar, Stanek, Verschoor, Megetonif, Vilha Gomes, Beganovic em nono e o Dirksen em 10º. Ou seja, ele largava da pole no Versa. na sprint, né? Tanto que o Dirksen, ele chega no Bahrein sendo o líder do campeonato, porque ele venceu a sprint passada. Então, assim, E por contexto, se alguém não lembra, na Austrália não teve feature race isso porque foi cancelada. choveu muito. Eles disseram que saiu uma notícia essa semana e parece que eles não planejam fazer outra corrida para um lugar. Então, E para quem sabe escuta o que pod assiduamente, a gente tinha cogitado essa ideia, porque ano sim. passado, na Fórmula 1 Academy, rolou isso, eles cancelaram uma corrida por conta que estavam arrumando barreira por conta do safety car, Uhum. do acidente na Porsche Cup, e aí não conseguiu, elas não tiveram a corrida, a Abby Pulling perdeu o título por conta que não teve essa corrida, e aí no fim de semana É, seguinte disseram, exatamente. E aí, o que eu ia falar? Tipo assim, eles são muito bestas. Se fosse eu fazia um protesto. Tô pagando por 20, por sei lá, são 13, por 28 corridas. Eu quero 28 corridas, porra. "Bem", Vocês estão pagando pra principalmente estar aí, estão tudo de boa. Ah, tá bom, vai cancelado. eu Loucura. não deixava. Também não. Ah, ok, então vamos pra sprint da F2, que foi talvez a melhor corrida do final de semana, né? Foi a melhor corrida do final de semana. Eu, infelizmente, não consegui assistir as sprints. Mas essa daí eu assisti os highlights e acho que, tipo assim, Incrível. é, foi o que eu falei pra Vicky.
o Alexander Duni mereceu aquela vitória no domingo, porque o que ele entregou de entretenimento e tentativas de assassinato nesse sábado foi brincadeira. Só o Pepe Martí foram 5 vezes. Não, o Alex Duni chegou e falou: hoje eu vou fazer meu nome. E aí, tipo assim, ele tava louco, gente. Ele tava tipo, sprint, foda-se. Eu acho que ele tava, sabe, no Luke Browning ano passado? Sprint, foda-se. Na F3, o Luke Browning tava assim. E ele entrou nessa vibe, e aí o que ele podia fazer, ele fez. Quem ele Dive podia bomb, empurrar todo mundo pra fora de pista. Ele empurrou várias pessoas fora de pista. Você não vai me passar, não. Se você quer me passar, passa pela brita. Só que não tinha brita. passar pela brita. Ele mostrou o que é, você quer me passar, você passa pela brita. E como E é não muito tinha engraçado, brita, passaram mesmo assim. porque o Alex Duni sofreu uma tentativa de assassinato num treino livre no passado por conta pelo Tsolov. E foi, assim, tentativa de assassinato real. Foi, realmente. A gente sempre fala isso, mas, tipo assim, o Tsolov literalmente ficou putinho com o Dune e tentou matar ele, mas acontece. Eu acho A gente já que isso superou. tem um quarto alugado na minha cabeça. A gente já O superou. Ele já fez terapia, sei lá. Ele não, é que não, sonho do oprimido é se tornar opressor, já tá até fazendo com os outros. Exatamente, É, viu? Acontece. cara, Mas enfim, o Pepe Marti venceu a sprint race, largando de 11º. Ele ganhou acho que 6 posições na largada. Ele foi de 11º para sexto na largada, para sexto ou quinto na largada. E aí o Vershaw Bolt. ficou em segundo lugar, largando de quinto. O Dino Beganovic, um coitado, ficou em segundo. A gente vai Tadinho. falar Tipo, ele foi muito coitado nessa corrida. Porque essa corrida era dele para vencer, entendeu? Mas não rolou. O Oliver Gate ficou em quarto, o Arvid Lindblad em quinto, o Vilha Gomes em sexto, o Mini em sétimo e o Fornaroli em oitavo, conseguindo um Não pontinho. é porque, não é porque adoramos, mas carreira, não, desculpa, corridona do Arvid Lind. O Ai, eu tô espanhol saindo! isso. Corridaça do Arvid Lindblad. 12 posições. 12 posições. Não, 12 não, 11. Nossa, 11. 11? De 16º para quinto, são 11 posições. Opa, Os três pilotos matemática. da Red Bull, aliás, o Pepe Martin ganhou 10 posições, o Oliver Gate ganhou 11 e o Arvid 11. Tipo assim, os três acordaram inspirados no sábado. E contando o Tsolov e o Tremnis. Também, o Charmants ganhou 10 posições no domingo e o Tsolov. No Ganhou a Tsolov corrida. largou de quinto, mas ele ganhou a corrida. Corrida. É, eles foram os pilotos que mais ganharam posições, né? Além do Miata e do Cordil também. A corrida mudou por causa de um safety car que teve no final da corrida, do Max Esterson, ele deu DNF. O motor dele explodiu, ele foi mecacromado. E Primeiro aí, meca cromático ano. e Duas aí, corridas. é, aí todo mundo parou no pit stop e foi uma loucura. Era tipo gente ultrapassando o outro. O Oliver Gate ultrapassou dois por fora, assim, os três se tocaram assim, os carros O faziam Oliver assim e Gay, continuava. o Fornaroli e o Vidia Gomes terem terminado essa corrida Pô, loucura. é assim. Eu vi o Pedro, quando isso aconteceu, ele falou: pô, se ninguém rodou aí, é porque pra você rodar esse carro você tem que ser um animal, porque assim não é possível. Os, Não, os três foi carros estavam assim, três carros, tá? E aí um bateu no outro, assim, cada um virou pra um lado e depois continuaram reto. Não sou capaz de outro explicar piloto. como. Foi o Luke Browning. Ele tá me comovendo. Você e o Pedro estão me fazendo me comover com o Luke Browning. São os fãs, Lucky Browning. É um E tadinho, mas tudo bem. eu fiquei com dó. Tipo, ele podia ter chegado, tipo, até, até o safety car, assim, ele tava lá na frente do. Tava terminado, tipo assim, quinto, sexto, sabe? Ele conseguiria ter Sim, feito isso. sim. O safety car. Eu acho que ele foi um dos que não parou no safety car, e aí
Foi escalado. Acabou sendo engolido, né? O Beganovic, como eu ia falar aquela hora, o Beganovic, é, ele chegou a liderar a corrida, porque quem liderou a corrida por grande parte da corrida foi Durkheim, né? o Ou Durkheim. foi o Durkheim? Foi o Foi o Durkheim. Durkheim. Foi o Durkheim. E aí o Beganovic chegou a liderar, e aí na relargada ele perdeu pro Durkheim, mas ele, se eu não me engano, foi isso. E aí ele tava lá tentando ultrapassar, chegou o Verschoor e falou: se você não ultrapassa, eu ultrapasso. Jogou ele pro lado, o Pepe Martin falou, obrigado, e passou. Foi literalmente isso. E ganhou a corrida. Ótima corrida. Parabéns a todos. Muito Foi legal. bem Se você não assistiu, eu iria atrás de uma F1 TV pra assistir. Vale muito a sim. pena. Se essa é a sua primeira corrida da Fórmula 2, você provavelmente vai ficar encantado. Porque é sempre assim, tá? Eu prometo. Quase sempre. Nós adoramos terroristas. Bom, então vamos Vamos pra pra... feature. Pra feature da. Ah, e o Dirksen, tá? Ele foi desqualificado. Eu até esqueci de falar. Ele terminou tecnicamente a corrida em terceiro, mas ele foi desqualificado porque o carro dele tava. O Ilegal. difusor do carro dele tava menor do que poderia. Tipo, da altura que poderia. Acontece. Tava aparecendo lá a punição do Dune, aí eu achei engraçado. É, vamos Tadinho. pra Fit Race. Alexander Dune. Foi o que eu falei, tipo assim, eu fico feliz do Dune ter ganhado no domingo, porque ele mereceu, assim. Quanto vale entrar pra história? E Alexander Dune, nesse final de semana, você entrou pra história. Você foi o Twink da McLaren que resolveu entrar pra história. E. O Oscar venceu a corrida, esse não tá contando hoje? Não, Ai, ai. Mas foi o primeiro dos dois da McLaren que venceram corrida no dia. O Alex Duni, porra, corridaça, tá ligado? Tipo assim, ele venceu com 8 segundos de vantagem pro Luke Brown. não, ele mereceu. Ele mereceu. E, tipo assim, o Forninho ia largar da pole. E a gente tava assistindo a corrida no Space do Stop and Go. Então, na próxima corrida, se você quiser participar do Space, vem com a gente. E Pra a gente comentar com a sabia que gente. não ia ganhar essa corrida. Ele é alérgico a vitórias. Então, ele jamais ouviria, por exemplo, o podcast Stop and Go. Exatamente. Exatamente. A gente sabia que ele não ia vencer, não tinha condição, então. Whatever. E, assim, Pode pegou o falar. pódio porque não tinha mais uma volta. É verdade. Pegou pódio porque não tinha mais uma volta. Olha a diferença dele para Martin. 0,4. Mais uma volta ele ultrapassava. Não, mais uma volta era tchau. Mais uma volta era tchau E, mesmo. cara, Luke Browning querido, mereceu também. Ótima O Luke Bryan corrida. também fez a volta mais rápida, então ele conseguiu 19 pontos no final de semana. No final de semana não, desculpa, na feature. Fornaroli. Se quiser, faltou querer. Pro Fornaroli, falta querer. Ah, Entendeu? Tipo assim, na Trident, ele podia ter ganhado, faltava querer. Entendeu? E, sabe, tipo assim, eu tenho muito isso com o Lando Norris, falta você querer. Entendeu? Se você não se movimentar, você não vai ganhar nada. caraca. Sabe? Ok. Falta Falta muito. vontade. Força de Falta vontade. vontade, falta força de vontade. É isso Pepe aí. Martins, Divo querido, escalou de novo. De novo, de 11º para quarto, Vitor Martins. Cara, Coitado. sem palavras pro Vitor Martins. Cara, ele é o maior coitado do mundo. Porque, se eu não me engano, foi nessa corrida que jogaram ele pra fora? Na largada? Caramba, eu não lembro. Eu não lembro se foi nessa ou se foi. Vitor Martins. Vitor Martins Enfim, Moments. Vitor Martins Montes. Ele Não, nunca comete eu acho crime, que foi mas na sempre sprint. Eu fui na comete. sprint. Eu acho que foi na sprint que jogaram ele pra fora. Mas enfim, assim. Ele vai ter. O Vitor Martins, se ele quiser vencer, né? Que é o terceiro ano dele, o último ano.
provavelmente. Se ele quiser vencer, ele tem que. Richard Belfort. Ele vai ter que achar alguma coisa aí. Não, Vitor Verschoor. O Richard Verschoor tá nosso estudante de medicina. Cara, o Verschoor, ele não é um piloto ruim. Ele vai estar sempre ali. Você vai ver ele lutando por pódios. Ele vai estar ali no meio termo, ele vai estar pontuando, ele vai chegar no final do campeonato em sexto. Porque esse é o Verschoor. Mas é tipo assim, nunca vai arrumar nada. Tipo assim, eu dele já teria desistido, honestamente. Tipo, a Fórmula 1 não é a única saída para um piloto bem sucedido. Existem De vários jeito outros pilotos nenhum. bem sucedidos que, por exemplo, tipo, os melhores 20 pilotos do mundo estão na Fórmula 1. Não. Tantos pilotos bons Sim. na Endurance, na Fórmula Indy, na Fórmula E. É difícil Desculpa, a gente ter uma conversa hoje e não falar do Palou, né? Tipo, ele domina a Indy exatamente. com os pés nas costas. Tipo, Ele e nem com tenta. certeza, sei lá. Jamais não me convencer que, por exemplo, o Huckenberg é melhor que o Palou. Não, não tem como a gente falar isso, tipo. Não existe essa. Não existe colocar os dois na mesma frase, né? Né, não. Não, a única Enfim, frase que eu consigo colocar o Palou é junto com o Max Verstappen, sendo bem sincera. eu concordo. Mas eu acho que o Palou não. Assim, eu gostaria, por exemplo, falando da Cadillac, né, que vai ter abrir 2 vagas, obviamente. Eu não acho que o Palou vai acabar sendo uma opção. Então a gente nunca vai ter esse embate. Infelizmente. Mas, É. tipo, eu, por exemplo, se eu fosse. Eu, Vitória, se eu fosse ser chefe de equipe, eu olharia mais pro Palou do que pro Tcheco. Ok, acho que existem motivos de você olhar pro Tcheco, porque o Tcheco é um piloto experiente, você tá, tipo assim, no teu primeiro ano na categoria. Então, tipo assim, entendo você olhar pro Tcheco. Mas acho que se você for fazer uma, tipo assim, de dois pilotos, É, você, tipo, eu entendo, você eu vai entendo. apostar no. Eu acho que eles vão precisar de alguém que já tem experiência no lugar. Então eles vão precisar de um deles. Ou vai ser o Checo, ou vai ser o Magnussen, ou vai ser o Bottas. Vai ser um desses três. Pode ter certeza. Acho que o único dos que a gente aposentou ano passado que não vai voltar é o Daniel Ricciardo, porque eu acho que ele nem quer. Acho que o Daniel Ricciardo, ele, tipo, Pra ele encontrou deu o que tinha que Nirvana, dar. tá ligado? Ele tá tipo assim, cara, deu. Acho que ele nem quer, sabe? Tipo, quando mencionaram isso pra ele, ele falou, tipo, não, esquece, tá ligado? Acho que ele Acho que não pra quer ele deu. mais. Uhum, pra ele deu real. Então, assim, das três opções, o melhor piloto é o Magnussen. Pode ser. Mas eu acho que o Tcheco é o mais completo. Porque ele também traz Tipo assim, patrocínio. Apesar do Colapinto ter roubado, e o Gabriel Bortolli também ter roubado um monte de patrocínio dele, metade nos dois quesitos. o Tcheco ainda tem muito patrocínio. Então, eu acho que ele é uma excelente opção pra Cadillac. E o Eu Colton também. Herta, se ele conseguir. Mas ele não vai Ai, conseguir. pois tomara que não consiga. Eu espero que não consiga, porque eu acho que vai ser engraçado. Ai, eu detesto o Hertha. A cara dele, assim, tipo, não gosto. Gratuito. Não, Ah, é gratuito. foi. Ok, vamos lá. O que A mais gente que a para gente no pode falar Verstappen. da feature? Vershaw. Begovic também teve uma corrida ok. Outra corrida boa do Arvid Lindblad, largando de 16º e indo para oitavo, então foi 8 posições ganhadas. A Almini conseguiu pontuar, o que é bom Queremos para eles ele. classificando bem. Isso. E o Dirksen também conseguiu um pontinho ali para ele. É isso aí. Foi ótimo. Considerando o que ele perdeu na corrida passada, né? Tá ótimo. Novamente, a Prema morta, Morta. né? A prema mais alta foi o Mini, em nono. Ele largou de 12º. Ganhou 3 posições. Complicado, né? Cara, acho que nem ano passado a Prema tava assim. E olha que ano passado tava uma draga. Complicado também, porque o outro piloto da Prêmio é o Sebastião Montoya. Não tem como ter. Eu tava pensando nisso. Eu penso nisso bastante, na verdade. A Prema fez, tipo assim, um dos melhores lineups da Fórmula 2 da história, desde, tipo assim, não na Fórmula 2, mas tipo assim, de base da história, desde, sei lá, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Uhum. Se virem no braço. São bom mesmo? Ganha no braço.
Vocês querem ganhar? Quero ver. Quero ver. É bom mesmo? É bom mesmo? Ganha. E os dois ganharam. Ganha aí. Bom, apesar de tudo, o Forninho tá liderando o campeonato. Não por Por pouco, muito. por muito pouco. Por muito pouco. Ele tem 26, o segundo lugar tem 25. O segundo e o terceiro lugar tem 25, que é o Alex Turing e o E Luke o quarto Browning. tem 20 e pouco. E o quarto tem 23. É, o Pepe Martita com 23, o Verschoor com 21. Então, tipo assim, esse top 1, 2, 3, 4, 5 tá junto por nada. É uma pole muda a liderança, entendeu? Tipo assim, Por absolutamente nada. nada. A torcida do Pod não está com os dois primeiros, mas talvez esteja A partir do terceiro ali, terceiro, quarto, o terceiro até o quarto, assim. quem sabe? Talvez o Pod. Quem sabe um nono, assim. Ah, eu espero que o Vitor Martins tenha, dê uma renascida aí, porque eu acho muito ruim ter ele lá embaixo. Eu acho legal ter ele lá em cima. Tipo assim, o coitado fez Você um gosta quinto do Vitor lugar até Martins, né? agora. Você gosta do Vitor Martins, né? Eu gosto do Vitor Martins. Ele é bom piloto e, tipo assim, é. Cara, Sei ele, lá, acho ele tá se fudendo muito. E, tipo, fora da. Não é porque. Ele não é o Dennis Hauger, que, tipo assim, venceu o F3, chegou no F2 e a gente falou, meu Deus, sempre foi assim? que é Não é essa a irreconhecível, situação. É só que, tipo assim, tudo que ele tenta dá errado. O Vitor Martins. tadinho. Tipo assim, eu tenho dó do Vitor Martins, mas eu Eu também sou uma também. pessoa muito rancorosa. E eu não esqueço a Fórmula 3 que ele ganhou em cima do Oliver Berman. Alguém que tem o Oliver Berman como um de seus queridos. Eu Tipo sei. assim, provavelmente o Oliver Berman tá no meu top 5 queridos da Fórmula 1. No meu também. Então, a gente tem os mesmos três. Você tem o Liam, eu tenho o Kimi e a gente tem o Oli. É verdade. É isso mesmo. Só que aí pra mim o Liam vem em sexto. Não sei se pra É, e você pra o mim Kimi vem em o sexto. Kimi vem sexto, porque, tipo, quem são os outros? E eu gosto do Radjar. Eu também! O Radjar passei no sétimo. E aí o resto existe. Não, a gente tem que ter o Bortoleto. Sim, em oitavo. Acho que o Bortoleto pode ser o nosso sétimo e a gente coloca o Radiário em oitavo. Talvez. Negociável. Enfim, Tipo assim, tá ali junto. E aí esses o dois são resto, o sétimos. resto existe. Tipo, literalmente. Ai, briguem. Não me Não importo. ligo. Nem um pouco. Enfim. Enfim, acho que É, foi isso, né? o Joshua Dirksen basicamente foi de liderar, chegar no Bahrein liderando o campeonato pra sair do Bahrein em oitavo lugar. Então, assim, tough. Tough times. Olha a diferença que uma feature faz, hein? Hard times. Hard Essa é times. pro Luke Browning ficar esperto. Uhum. Não, ele sabe que a feature faz diferença. Pra ele é a sprint que não ligava. Ah, é! Eu É, confundi. nas features ele ia bem. Na sprint que ele ia, tava loucura. Bom, é, acho que é isso, né? É É isso. Essa semana temos mais. Temos isso. mais base Final de em semana que pista. vem tem F2, tem F1 E Fórmula 1 Academy Academy. e também a F4 francesa faz sua estreia. Se você se importa com a F4 francesa, esse é o momento. Não perca. Mas não Não perca a perca o Fórmula 2 e a momento. Fórmula 1 Academy. Eu tô muito ansiosa esse ano pra Fórmula 1 Academy. Porque eu tô muito ansiosa pra ver a Rafa num fim de semana normal, onde ela não tenta matar ninguém. E Jeddah é um final de semana, uma pista complicada, mas elas tiveram. A F1 Academy tá fazendo teste, basicamente, tipo, 2, 3 dias de teste, sempre antes, uma semana mais ou menos antes da próxima a Rafa já tá lá. rodada. Isso, então, tipo, eu acho que isso tá sendo justamente pra ajudar elas a não chegarem assim em Jeddah e falarem, vai lá! E quero muito ver minha Doriane Prim. Eu amo os Mercedes Júnior. É verdade. Cansei, cansei de esconder. Cansei de esconder. Você vai toda de Mercedes esse ano? Calma lá, né?
Você tá pedindo demais. Eu vou, no máximo, com a minha pulseirinha do Kim Antonelli. Justo. Justo. Só pra demonstrar apoio ali pro filho. A gente vai tentar gravar mais regularmente, né? É o plano. É o plano. E eu tenho uma ideia de algo pra gente fazer após os finais de semana de F2 e F3, porém eu ainda tenho que fazer. Então, quando estiver pronto, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Bom, é isso, muito obrigada por assistir. Isso. Sigam o Pod em todas as redes sociais, Stop and Go Pod. TikTok, Instagram, Twitter, tudo. Mesmo arroba. Uhum. E final de semana que vem, na F1 Academy e na F2, vai ter Space, tá? Pra gente comentar juntos, provavelmente. Então é isso. Geralmente eu tô lá. Mas, e a Vicky? O Beck depende do final de semana. Beck depende do humor dele. Uhum. Mas vai dar certo. Um beijo. É isso. Vai tomar. Um beijo. Beijo. Tchau.